O ar na estância Cantagalo, Rio Grande do Sul, 1776, era pesado, saturado com o cheiro de suor, terra seca e o temor que se agarrava à pele dos cativos. Zefa, diferentemente de muitas outras escravas que trabalhavam na lida da casa ou na roça, de subsistência, era uma campeira, acostumada ao rústico manejo do gado e ao silêncio vasto dos pampas. Ela tinha cerca de 20 anos, uma constituição forte e olhos que pareciam ver além da linha do horizonte, o que lhe rendera a fama, a de que Zefa conversava com os mortos. Um fardo mais pesado que qualquer balde d'água ou feixe de lenha. Ninguém sabia se a maldição ou o dom vinha da África, de uma avó feiticeira, ou se era apenas o resultado da solidão e do desespero de uma vida em cativeiro. O barão de Cantagalo, homem de rosto severo e fortuna recente, desdenhava da crendice, mas no fundo temia o poder invisível que Zefa alegava possuir. Naquela manhã em particular, o pavor era palpável. O jovem Inácio, um escravo que trabalhava no curtume, havia desaparecido sem deixar rastros, a quarta pessoa a assumir em 6 meses. O barão ordenou buscas, mas a pressa em fechar o caso era notória. Zefa estava perto do curral, quando o sussurro frio a atingiu, vibrando como uma corda de viola cortada. Não era a voz de Inácio, mas a de uma mulher mais velha, cuja dor era densa como a neblina matinal. O cemitério, a chave, o ouro roubado. Zefa estacou. Todos os desaparecidos haviam sumido nas imediações do velho cemitério da família. Um pedaço de chão atrás do galpão de armazenamento, praticamente engolido pelo mato. Era um local mal assombrado, não pelas almas, mas pela história de violência que o solo escondia. No final da jornada, enquanto servia o chimarrão ao barão, ela arriscou. Inácio está no cemitério, senhor. Ele não fugiu. O barão derrubou a cuia. Seus olhos faiscaram, não de medo do sobrenatural, mas de uma fúria controlada. Ele a encarou. Mais uma palavra sobre a tua loucura, e eu te amarro no tronco até a alma sair desse corpo inútil. Saia daqui. Zefa se retirou, mas o peso do segredo, somado ao frio da corrente em seu tornozelo, era um comando. Ela iria para o cemitério. As vozes a guiavam, e pela primeira vez, Zefa sentiu que aquele dom poderia ser a única arma de um escravo. A noite na estância Cantagalo era uma tela escura pontilhada por estrelas frias, um silêncio traiçoeiro que encobria os gemidos da senzala e o ranger da casa grande. Zefa esperou que a última lamparina se apagasse, que o sono pesado dos feitor e dos outros cativos a libertasse. Com o coração batendo no ritmo da fuga e um terçado de lida sob o seu vestido de chita, ela rastejou para o cemitério. O local era desolador. Cruzes de madeira podres, lápides de mármore rudimentar e um mausoléu em ruínas, erguido em pedra de arenito local para os primeiros senhores da família. A mata rasteira e as moitas de espinilho haviam tomado conta do lugar, tornando o acesso difícil. Assim que pôs os pés no solo sagrado, os sussurros se tornaram um coro fraco, como moscas presas em um pote. A voz mais forte, a voz feminina que ela ouvira mais cedo, a impelia para a parte de trás do mausoléu. Cavuca, Zefa. O que foi enterrado não foi um corpo, mas um crime. Não estamos em paz. A escrava sentiu um arrepio. A superstição local dizia que só se devia cavar o que se plantava, e ali ela estava cavando o passado. Com o terçado, ela começou a limpar a terra fofa e as raízes da parte traseira da estrutura, onde a pedra se encontrava com a terra. O esforço era silencioso e extenuante. Depois de horas, a ponta do terçado bateu em algo sólido, que não era pedra nem raiz, um pedaço de madeira. Com cuidado, ela desenterrou um caixote pequeno, feito de tábuas de cedro, quase apodrecido pela umidade do solo. Dentro,
Não havia ouro, mas sim um molho de papéis e um medalhão de prata com um brasão incomum. Não o de Cantagalo, mas um que Zefa não reconhecia. Os papéis, escritos em uma caligrafia fina, continham um registro de dívidas e transações de terras, datadas de 1750, antes da chegada do barão. Eram contratos falsificados, assinados sob coação, que transferiam vastas extensões de terra e cabeças de gado de um pobre fazendeiro local para o nome do barão. Um esquema de enriquecimento ilícito. Mas qual a relação com os escravos desaparecidos? Enquanto guardava os documentos no cós da saia, ela notou algo mais na face de mármore do mausoléu. Marcas. Riscos finos, como se feitos com um prego, quase apagados pelo tempo. Ela acendeu um pequeno toco de vela que trouxera, protegendo a chama do vento com as mãos calejadas. Sob a luz fraca, ela conseguiu decifrar as marcas, uma sequência de números e um pequeno símbolo de uma ave. Não era uma reza, era uma pista, uma contabilidade oculta. Zefa sentiu que não estava sozinha. Os mortos estavam lhe mostrando o caminho. Com a manhã se aproximando e o risco de ser descoberta crescendo, Zefa escondeu os documentos e o medalhão dentro de um buraco na parede da senzala, disfarçado com lama e capim seco. Ela retornou à sua lida diária, carregando consigo o peso da descoberta. As vozes, agora, pareciam mais claras, menos aflitas, como se tivessem sido parcialmente ouvidas. O brasão, a família original, procure o filho, o renegado. A vida na estância seguia o ritmo brutal de chicote e trabalho. O barão estava cada vez mais irritadiço com a falta de notícias de Inácio e com a tensão crescente entre os escravos. Ele passava longas horas trancado em seu escritório, revisando papéis e gritando com o feitor. Zefa, por sua vez, passou a observar o medalhão em segredo. O brasão, embora desconhecido, tinha um traço familiar. Era um estilo mais antigo, com referências a famílias que tinham perdido tudo nas disputas de terras com a coroa e os espanhóis. Ela precisava de ajuda para decifrar a pista. Durante a semana, ela foi escalada para acompanhar a venda de couro e charque na vila mais próxima, um vilarejo rústico na fronteira. A viagem era longa e perigosa, mas era a sua chance. No mercado da pequena povoação, entre o burburinho de portugueses, índios e alguns castelhanos, Zefa procurou por um tipo específico de pessoa, os renegados, gaúchos livres que viviam à margem da sociedade das estâncias, muitas vezes antigos donos de terras arruinados ou desertores. Eles eram os guardiões das histórias não oficiais. Ela encontrou Manuel, um velho tropeiro de fala mansa e olhar esperto, conhecido por transportar mercadorias, informações e por sua aversão ao barão de Cantagalo. Com discrição, enquanto ajudava a descarregar o charque, Zefa mostrou-lhe o medalhão. Manuel, ao ver o brasão, empalideceu. É o brasão dos Mendonça, família antiga, dona dessas terras, antes que o Cantagalo roubasse. Um dos filhos, o coronel Vasco, vive recluso mais ao sul, perto do Rio Pardo. É um homem amargurado, dizem que procura por justiça. A informação era um raio de luz. Os Mendonça eram as vítimas dos contratos falsificados. Vasco Mendonça era a chave para a verdade. Zefa precisava chegar a ele. Diga ao barão que a maldição dos Mendonça vai cair sobre a estância. Diga que o cemitério fala, sussurrou Manuel, com a voz carregada de ódio antigo. Zefa assentiu, a compreensão pesada em sua mente. O medo do barão não era do sobrenatural, mas sim de que o passado, enterrado com os Mendonça, viesse à tona. De volta à estância, Zefa mergulhou nas marcas do mausoléu. As vozes haviam silenciado um pouco, deixando-a com o fardo da decifração. A sequência de números e o símbolo da ave, um urubu, que ela associou à morte e ao cemitério, formavam um padrão que ela, com a pouca instrução que absorvera secretamente ao ouvir as aulas do filho do feitor, começou a mapear. Ela percebeu
que a sequência numérica, quando alinhada com as datas dos documentos roubados, 1750, indicava coordenadas, ou, mais provavelmente, a localização de um local específico na vasta propriedade. Usando um mapa rudimentar da estância, que conseguira espiar no escritório do barão, Zefa comparou a sequência de números com pontos geográficos. O resultado apontava para um antigo poço abandonado, a sudeste do cemitério, no limite da mata, um lugar que o barão havia proibido o acesso de todos. Seria esse o destino de Inácio e dos outros desaparecidos? Enquanto ponderava sobre a descoberta, uma voz nova, fraca e jovem finalmente se manifestou entre os murmúrios. Era Inácio. O poço, não consigo sair, não é água, é o fim. O pânico de Inácio, misturado à sua voz de ultratumba, deu a Zefa a certeza que precisava. Não havia tempo para ir até o coronel Mendonça. Ela teria que agir sozinha. A noite seguinte seria a noite da verdade. Antes de dormir, Zefa começou a preparar um plano. Ela precisava de algo que pudesse usar como corda e de um instrumento para abrir o poço, cuja tampa de pedra estava pesadamente fechada. Ela se lembrava de um pedaço de corrente que o ferreiro havia deixado de lado no paiol e de um antigo pé de cabra que jazia enferrujado sob o celeiro. Durante o dia, ela moveu-se com a lentidão calculada, acumulando as ferramentas sob o olhar atento do feitor. Ela sentia o perigo se fechar, pois o barão estava cada vez mais tenso. O feitor, um homem de poucas palavras e muita crueldade, havia começado a rondar o cemitério de forma dissimulada. Zefa sabia que sua próxima incursão seria a mais arriscada de sua vida. No entanto, a determinação em seus olhos era mais forte do que a cadeia em seus pulsos. Ela não podia ignorar o grito fraco de Inácio e o coro de almas sem descanso. A liberdade de Zefa estava ligada à verdade daquelas terras. As terras. A segunda noite de Zefa como ladra de segredos foi tensa, mas não menos determinada. Ela deslizou pelas sombras com a corrente de ferro e o pé de cabra, avançando em direção ao local indicado pelas coordenadas. O poço abandonado. O cheiro, antes que ela chegasse, já era nauseante. Uma mistura de mofo, terra molhada e algo mais fétido, algo que Zefa preferiu não nomear de imediato. A tampa do poço era uma laje de pedra maciça coberta por limo e um cadeado enferrujado. Com o pé de cabra, Zefa lutou contra o peso e a ferrugem. O silêncio era interrompido apenas pelo chiado dos insetos e pelo bater descompassado de seu coração. Finalmente, com um gemido metálico, o cadeado cedeu e a pedra se moveu, expondo a boca escura do poço. A corrente, já previamente amarrada a uma árvore próxima, foi desenrolada lentamente. O poço, surpreendentemente, não era muito profundo, mas estava cheio de água estagnada e lodo. Ao iluminar o interior com seu toco de vela, Zefa quase desmaiou. No fundo, preso na lama, estava Inácio. Mas Inácio não estava ali sozinho. Havia outros corpos, envoltos em panos velhos, alguns visivelmente decompostos, outros mais recentes. Os desaparecidos. Todos eles. E mais, o poço não era apenas uma cova improvisada. Era um depósito de algo mais sinistro. No fundo lamacento, Zefa viu vestígios de uma substância oleosa e densa, com um brilho estranho. Não era charque, era ouro, em pequenas pepitas misturadas à terra e ao lodo. O barão não estava apenas roubando terras. Ele estava forçando os escravos a trabalhar em segredo, provavelmente em alguma mina ou garimpo clandestino, e os eliminava para que não pudessem contar a ninguém sobre a origem de sua riqueza. Os Mendonça haviam sido arruinados porque suas terras escondiam um pequeno veio de ouro, e o barão havia usado a mão de obra escrava para explorá-lo, fazendo do poço abandonado o destino final dos trabalhadores. A voz de Inácio agora era um lamento de alívio. O barão, ele nos forçava a cavar. O poço, ele matava no escuro. A descoberta era aterrorizante. A fortuna do barão Cantagalo estava literalmente construída sobre corpos e segredos.
Zefa não tinha como resgatar Inácio e os outros. O tempo de salvamento havia passado, restando apenas a dura missão de buscar justiça. O cheiro do poço havia se impregnado nas roupas de Zefa e, mesmo após um banho rápido no riacho, a sensação de sujeira moral a perseguia. Ela sabia que tinha que sair. A verdade que ela possuía era letal, e a paciência do barão se esgotava. No dia seguinte, a tensão na estância atingiu o ponto de ruptura. O feitor Zeca, cujo olhar Zefa havia notado rondando o cemitério, a abordou. "O barão mandou-me buscar a escrava que fala demais. Ele quer saber o que você viu no cemitério." Era uma armadilha. Zeca não a levou para a casa grande, mas sim para a solitária, um pequeno e sufocante depósito de ferramentas no fundo do pátio, usada como punição. Antes que ele pudesse trancá-la, Zefa reagiu. Ela era forte, habituada à lida no campo. Ela usou a surpresa a seu favor, chutando um balde de couro d'água nos pés do feitor, desequilibrando-o. Na confusão, Zefa correu. Ela não correu para a mata, mas para o paiol, onde ela havia escondido os documentos dos Mendonça e o medalhão. Ela os pegou e, com a agilidade de uma campeira, roubou um cavalo que estava arreado no curral. A fuga foi desesperada. O feitor gritava ordens para os outros escravos, mas o terror do barão impedia-os de reagir. Zefa cavalgou em direção ao sul, para a fronteira com os domínios espanhóis, rumo à localização de Vasco Mendonça. A fronteira era um lugar perigoso, uma terra de ninguém, mas a única promessa de liberdade. Durante a cavalgada, ela viu que o feitor e 2 capangas a perseguiam, montados nos melhores cavalos da estância. O sol da tarde castigava o pampa e o cansaço começava a se instalar. Ela precisava de um plano para despistá-los. Zefa se lembrou de uma antiga trilha de gado que levava a um cânion profundo, perto de um afluente do Rio Pardo. Se ela conseguisse entrar no cânion, a perseguição em cavalos seria impossível. Ela arriscou tudo em um movimento ousado, cortando o caminho por um trecho de mata fechada, onde os capangas, receosos do desconhecido, hesitariam. A corrente em seu tornozelo, mais do que uma marca de cativeiro, agora era um peso que atrasava sua fuga. Ela não podia parar para retirá-la. O objetivo era a justiça, não apenas a liberdade. Zefa conseguiu escapar dos capangas. Eles desistiram da perseguição na entrada do cânion, receosos da noite e do terreno traiçoeiro. Zefa, exausta, seguiu a trilha por mais algumas horas até chegar à estância precária do coronel Vasco Mendonça. O lugar era um reflexo da amargura de seu dono. Uma casa simples, quase em ruínas, guardada por cães e pela solidão. Vasco Mendonça, um homem de meia idade, com um rosto marcado pela derrota e um olhar desconfiado, a recebeu com a ponta de um bacamarte. "Quem é você e o que faz nas minhas terras?" perguntou ele, a voz rouca. Zefa, apesar do cansaço, mostrou o medalhão dos Mendonça. "Sou Zefa, escrava fugida do barão de Cantagalo. Os seus mortos me guiaram até o senhor." Ela contou a história. As vozes, o cemitério, os documentos falsificados e, por fim, o poço e o ouro. Ela estendeu os papéis manchados de terra. Mendonça, ao ver o brasão, engasgou. Ao ler os contratos, uma fúria antiga e fria tomou conta de seu rosto. As vozes agora falavam a ele através de Zefa, exigindo vingança. "Justiça, Vasco, vingança. A honra de nossa família." Zefa explicou a Mendonça que o barão havia se apoderado das terras e de um pequeno, mas valioso veio de ouro. Os Mendonça foram acusados de traição para que o barão pudesse tomar posse da propriedade e explorar o minério secretamente, usando escravos que eram assassinados e jogados no poço para não deixarem testemunhas. Inácio e os outros não eram os primeiros a sumir, mas os últimos a serem descartados. A conspiração era mais vasta do que Mendonça imaginava, envolvendo também um juiz corrupto da pequena vila. Zefa propôs um plano. Eles levariam as provas à maior autoridade local, o capitão Mor, antes que o barão pudesse silenciá-los. O coronel Mendonça, com a honra ferida e a prova do crime em mãos, concordou.
Ele forneceu a Zefa roupas, um cavalo descansado e seu apoio. A escrava, que jurava falar com os mortos, se tornaria a arma de justiça de um coronel em desgraça. O coronel Mendonça e Zefa, cavalgando lado a lado, chegaram ao Forte Jesus, sede do capitão Mor da região, um posto avançado de controle luso-espanhol na fronteira. A presença de um coronel arruinado, acompanhado por uma escrava fugida acorrentada, causou alvoroço. Mendonça, com os documentos em mãos, exigiu ser recebido pelo capitão Mor. O barão de Cantagalo, que se encontrava no forte tratando de assuntos de comércio, foi notificado. Ele chegou à sala do capitão Mor com arrogância, mas seu rosto empalideceu ao ver Zefa, acorrentada, mas com um olhar vitorioso. Ele tentou desacreditar Zefa, alegando que ela era uma escrava louca, mentirosa e que o coronel Mendonça era um arruinado sedento por vingança. Esta mulher inventa histórias. A loucura do cemitério não passa de superstição de escravos, bradou o barão. O coronel Mendonça, no entanto, colocou os documentos falsificados sobre a mesa, o medalhão, e então Zefa falou. Ela não gritou. Ela falou com a voz da terra, com a autoridade das almas. Ela descreveu a localização exata do poço, os corpos e a lama misturada com as pepitas de ouro, detalhes que só o assassino e os mortos poderiam saber. Ela narrou as últimas horas de Inácio e os demais. O capitão Mor, um homem de lei e fé, estava visivelmente perturbado. Ele ordenou uma expedição imediata à estância Cantagalo. A expedição que Mendonça e Zefa acompanharam confirmou o testemunho da escrava. O poço foi esvaziado, revelando o crime hediondo do barão. As pepitas de ouro eram a prova final de que o barão havia enriquecido com roubo e sangue. A prisão do barão e do feitor foi sumária. O capitão Mor, reconhecendo a bravura e a verdade de Zefa, usou sua autoridade para conceder-lhe a carta de alforria em nome da coroa portuguesa, pelo serviço prestado à justiça e à verdade. A corrente foi retirada de seu tornozelo. Zefa, a escrava que falava com os mortos, estava livre. O cemitério estava em paz. Ela partiu, não para os domínios espanhóis, mas para o vasto Pampa, carregando consigo o conhecimento de que a verdade, por mais enterrada que estivesse, sempre encontraria uma voz para ser contada. Haria uma voz para ser contada.